Oi meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, A Voz do Terceiro Anjo. A nossa mensagem de hoje tem o tema, Tempo de ser pesado na balança. A nossa mensagem de hoje vai falar sobre esta questão, tempo de ser pesado. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que Deus está pesando os interesses do povo de Deus, ou seja, os interesses do seu povo. E nós precisamos analisar profundamente esses temas porque são importantes para a nossa salvação. Por isso que eu convido a você a não sair deste vídeo, a permanecer nesta mensagem. Convido a você também a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, em Tua santa presença. Te pedimos, Pai, o Espírito Santo, para compreender, Senhor, essa verdade tão profunda. Essas verdades, Senhor, que ajudam na nossa salvação, nos purifica, nos santifica, nos leva, Senhor, aos Teus pés, nos fortalece, Senhor, no relacionamento. Te peço, Pai, nesse momento, que o Espírito Santo esteja conosco aqui, neste momento, para Te glorificar através da leitura da mensagem. E que, Senhor, esta verdade venha ser levada a caminhos e válidos, como as folhas que o vento leva a todos os cantos da terra, seja levado, Senhor, essa mensagem a todos os caminhos e válidos. Eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor abençoe a todo aquele que vai entrar em contato com esse vídeo, toda criança, idoso, jovem, mulher, e que o Espírito Santo possa estar em seus corações, abrindo seus olhos para a compreensão da verdade. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa mensagem, como eu falei, tempo de ser pesado na balança. Você já foi pesado em alguma balança? Você já se pesou, o seu peso? Se a gente levar na questão literal, a gente vai pesar o nosso peso, a gente vê que muitas vezes a gente está acima do peso, Mas esse tema aqui, ele fala dos interesses, não do peso físico, E a gente vai estar analisando aqui a partir do verso de 1 Samuel, capítulo 2, verso 3, que diz: O Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os defeitos na balança. Ou seja, na balança de Deus é pesado o nosso caráter, ou seja, os defeitos do nosso caráter. Precisamos, irmãos, ser santos como Cristo foi santo. Eu tenho um texto aqui na palavra de Deus, Eu vou abrir a Bíblia aqui em 1 Pedro. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Pedro. 1 Pedro. Abra comigo aí, por favor. 1 Pedro. É bem interessante o que o Senhor fala aqui. 1 Pedro. Deixa eu só ajeitar aqui o microfone. Aí. 1 Pedro. Verso. Deixa eu só ajeitar aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Verso 14 a 16. Leia comigo aí. Diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha uma coisa bem interessante aqui que fala na palavra de Deus, é que Deus pede para que nós, como os filhos de Deus, sejamos santos como Ele é santo. E é uma das questões que a gente tem que analisar profundamente dentro do contexto, de pesar os interesses do povo de Deus. Ser santo, ser separado. A palavra santo na linguagem original, na tradução da linguagem, é ser separado ou colocado em um lugar totalmente diferente. Entendeu? Nós fomos esculpidos do mundo, tirados do mundo para ser moldados à imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 26. Aqui, na meditação,
na verdade não é meditação, na verdade no Testemunhos Seletos, volume 1, página 24 e 26, diz assim: Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente dos jovens. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendia para o céu. No outro, achava-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de livros de história, pensamento acerca do vestuário, exibição, vaidade, orgulho, etc. Oh, que momento solene! Os anjos de Deus, em pé, com balanças pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Olha uma coisa bem interessante, que é descrito aqui várias questões bem interessantes sobre o que os anjos estão pesando. Os anjos estão pesando toda a leitura de livros, de história, pensamento acerca do vestuário, exibição, vaidade e orgulho. Ou seja, muitas pessoas lêem livros que não traz edificação ao caráter e à alma. Eu vou te falar, muitos livros que o mundo tem lançado e a história e os mitos satânicos têm colocado na sociedade para que jovens e mulheres jovens também possam se encantar com essas histórias e achar que isso é verdade, que isso aconteceu. Como vários livros que não tem nenhuma edificação no caráter humano. Bela e a Fera. O livro que fala da história de Pinóquio. E vários outros livros que eu posso até estar citando aqui. Tem um livro chamado Lúcifer, que até então Hollywood fabricou um filme com o título Lúcifer na Terra. E uma coisa bem interessante é que muitas pessoas dão mais atenção a esses livros do que a história e a palavra de Deus. Livros que contam mitos e histórias falsas, histórias falsas, que não condiz com a palavra de Deus. Esses livros, na verdade, deturbam o caráter humano, distorcem a vida do ser humano. Principalmente os livros de história. Na nossa atualidade, o povo tem falado por muitos anos e séculos que o homem veio da origem do macaco. Interessante que eu faço várias perguntas a algumas pessoas que têm esses argumentos, ou seja, a nossa origem é dos macacos, e por que há tantos macacos e não há gente evoluída através desses animais? Essas pessoas, ao levar suas mentes a esses livros, elas ficam encantadas com essas histórias falsas, em dizer que a Terra foi criada há milhões e milhões e milhões de anos, sendo que a palavra de Deus fala que a Terra foi criada em 6 dias. 6 dias. E no 7º, Deus descansou. Interessante que dentro desse contexto de livros históricos, há livros que falam da sexualidade, que o homem pode ter relação com outro homem, mulher pode ter relação com outra mulher, tirando o contexto do caráter da criação de Deus, que Deus criou homem e mulher, de acordo com Gênesis capítulo 2 e de acordo com Gênesis capítulo 1. Nós, irmãos, temos errado a nossa maneira de buscar conhecimento. A única fonte de conhecimento, de acordo com a epístola de Tiago, é o conhecimento da palavra de Deus. Devemos buscar, devemos nos colocar diante de Deus. Aqui, continuando o nosso texto aqui em Testemunhos Seletos,
Aqui diz: o prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho, desceu rapidamente, não há bastante peso após peso, rolou do prato. O que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para o céu, subiu ligeiro, e enquanto o outro descia, e ó quão leve estava ele. Posso relatar isso pelo que vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e viva gravada em minha mente, ao ver o anjo com balança pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. Disse o meu anjo assistente: podem esses entrar no céu? Não, de maneira nenhuma. Nunca poderão. Diga-lhes que a esperança que agora possui é vã, a menos que se arrependam depressa e obtenha a salvação, hão de perecer. Ou seja, meus irmãos, a balança sendo colocados os interesses terrenos e os interesses eternos. Ou seja, nós estamos sendo pesados de acordo com aquilo que nós tomamos decisões em vida. Não venham com essa em dizer para mim que a pessoa depois que morre, depois vai para o purgatório, e depois que passa do purgatório, vai para o céu. Isso é uma mentira. Isso é um mito de Satanás. Isso é uma doutrina falsa. Isso é o vinho de Babilônia. Cuidados, meus irmãos. A palavra de Deus é santa e maravilhosa e boa. Nós temos que entender que os nossos interesses terrenos, como os desejos carnais, os desejos através da vaidade, o orgulho, como é descrito aqui, são colocados na balança, porque o orgulho foi quem tirou Lúcifer lá do céu. O orgulho foi que Deus usou sua autoridade, o seu poder, para derrubar o orgulho de reis e magistrados durante da história do patriarquismo, durante da história dos reis, diante da história dos profetas. Nós vemos que o povo de Deus no tempo do fim está tendo mais interesse nas coisas terrenas do que nas coisas eternas. Precisamos, irmãos, buscar inteiramente os interesses celestiais e rejeitar os interesses terrenos. Olha o que diz aqui. Vi que muitos se comparam entre eles mesmos e comparam a sua vida com a vida de outros. Não deve ser assim. Ninguém senão Cristo nos é dado como exemplo. Ele é o nosso verdadeiro modelo. E todos devem esforçar-se por imitá-lo. Ou somos co-obreiros de Cristo ou co-obreiros do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo ou espalhamos. Ou somos cristãos decididos de todo o coração ou nada somos. Diz Cristo: oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, verso 15 a 16. Nós vemos, irmãos, que os cristãos modernos, da cristandade contemporânea moderna hoje, são cristãos mornos. Eles acham que a sua profissão de fé justifica a salvação diante de Deus de maneira nenhuma. Eles acham que as suas obras justificam diante de Deus de maneira nenhuma. As obras é o resultado de uma pessoa que foi salvo pela graça e justiça de Cristo. Muitos pastores, teólogos e eruditos do mundo moderno têm pregado e batido o martelo, dizendo que a lei de Deus foi abolida e que nós não somos necessários aguardar a lei de Deus pelo fato que nós vivemos na graça. E porque nós vivemos na nova aliança, não é necessário guardar a lei de Deus. Mas a Bíblia, em lugar algum, deixa claro que a lei moral foi abolida. Pelo contrário, irmãos,
A lei cerimonial, que era uma sombra daquilo que deveria acontecer, ela teve o seu cumprimento na cruz. Mas muitos usam de artimanha, através das astúcias e das seduções de Satanás, para levar a mente do povo ao engano, dizendo que não é preciso obedecer. Agora imagine, você está no céu, você pensar em ir para o céu sendo desobediente a Deus? Da onde que Deus vai permitir que uma pessoa esteja no céu praticando o erro, o pecado? De maneira nenhuma. A palavra de Deus é bem clara. De acordo com Romanos capítulo 9, verso 27. Assim exclama Isaías acerca de Israel. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Ou seja, não é a quantidade de pessoas que Deus procura a qualidade e a integridade de coração e de caráter. Deus não quer você, só o seu coração. Muitos têm pegado o provérbio do mundo, provérbio popular, dizendo que meu corpo, minhas regras. Deus só quer o meu coração. Meu irmão e minha irmã, Deus ele não é cardiologista para querer só o seu coração. Deus quer por completo, quer transformar você do interior para o exterior. Jesus falou no Sermão do Monte, para que o seu interior brilhe, para que o exterior seja transformado e brilhe diante dos homens. Para que quando o nosso coração e a nossa mente são transformados pela palavra de Deus, o nosso corpo reflete através das obras que Cristo fez por nós em nossa vida. Olha o que diz aqui. Vi que muitos mal sabem ainda o que seja a abnegação ou sacrifício, ou o que seja sofrer por amor da verdade. Mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício. Ou seja, meus irmãos, não vá pensar que você vai ficar acomodado nos bancos da igreja, acomodado sem trabalhar no trabalho missionário, distribuição de folhetos, distribuição de livros. Não vá pensar dessa forma, que você vai estar tão acomodado que não vai querer fazer nada. Não é nem poder, não querer. E no final vai ser, no toque de realidade, vai ser transformado com o batismo do Espírito Santo. Isso é a grande mentira que o próprio Satanás tem colocado na mente de muitos. Em dizer que pode ficar do jeito que estão. Quando o Espírito Santo descer, nosso caráter será transformado. Isso é uma mentira, irmãos. Deus ele quer desde o momento transformar o nosso coração. Porque de acordo com Mateus capítulo 15, verso 19, do coração produz homicídio, fornicação, adultério, todo tipo de pecado corrupto produz no nosso coração. É preciso que a mente e o coração seja santificado. Também, de acordo com Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo clama na igreja aos irmãos em Roma e diz: rogo para os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, não é de bateria, não é gritar, orar com muitas vozes altas. Não é dessa forma, meu irmão e minha irmã. Não é falar em línguas estranhas, língua que ninguém entende. Não é dessa forma. Deus quer que você se entregue em uma comunhão íntima, em um relacionamento íntimo, que traz o raciocínio da obediência e da santidade diante dele. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 14 a 16, sede santos como eu sou santo, em todo o vosso procedimento, ou seja, em toda a nossa maneira de que nós vivemos aqui nessa terra, temos que agir com santidade, mostrando diante das pessoas que nós não somos desse mundo, nós somos da Canaã celestial. Aqui diz, continuando,
cumpre cultivar o espírito de abnegação em sacrifício. Alguns não se sacrificaram a si mesmos, o seu corpo sobre o altar de Deus. Condescende com um temperamento caprichoso e impossível. Satisfazem os próprios apetites e cuidam dos próprios interesses egoístas, sem consideração para com a causa de Deus. Olha uma coisa bem interessante, meus irmãos. As pessoas amam mais o seu corpo do que a causa de Deus. Amam mais os seus desejos do que a causa de Deus. Mulheres, um conselho para as mulheres aqui e também para os homens. Não só para as mulheres, mas para os dois. As nossas vestes têm que glorificar o nome de Deus. Você que gosta de usar uma sainha coxada, apertada, mostrando o seu, definindo o seu corpo, as suas curvas, isso é pecado. Isso é sensualidade. Isso é prostituição. Tome muito cuidado. Que além de você estar caminhando no caminho largo, você está conduzindo a muitos ir para o inferno, para o lago de fogo. Homem, para você também, que usa camisetas. Na igreja usa uma roupa, um terno, mas fora da igreja usa uma camisetinha, um short, que define a forma do seu corpo, camisas acolchadas, que defina o seu corpo, tudo isso é prostituição e vaidade. Devemos cuidar da nossa saúde, devemos cuidar do nosso corpo, mas com temperança. A palavra temperança é pegar a palavra de Deus e ver se aquelas vestes estão de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Não, mas eu gosto dessa roupa. Mas é para o seu desejo ou para glorificar o nome do Senhor? Se é para glorificar o nome do Senhor, tire. Porque todos os nossos interesses terrenos aqui nessa terra serão pesados e analisados nas balanças celestiais. Para a salvação ou para a perdição. De acordo com Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37 diz: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, até as nossas palavras estão sendo pesados na balança de Deus. O nosso comportamento, os nossos olhos estão em direção ao que glorifica a Deus. Quando nós olhamos para uma mulher com intenções impuras, nós estamos sendo pesados na balança. E é isso, irmãos. Aqui, na palavra de Deus, é bem interessante o que a mensageira do Senhor fala. Que diz assim: assim como o Senhor é santo, exige que seu povo seja santo, puro e imaculado, pois sem santidade ninguém verá o Senhor, de acordo com Hebreus 12, verso 14. Os que adoram em sinceridade e verdade serão aceitos por Ele. Se os membros da igreja puserem de lado todo o culto ao eu e desejarem receber em seus corações o amor de Deus, o amor no tudo, que enche o coração de Cristo, nosso Pai Celestial manifestará constantemente seu poder por meio deles, que os filhos de Deus se unam com os laços do amor divino, e então o mundo reconhecerá o poder de Deus, que opera milagres, e reconhecerá que Ele é a fortaleza e o ajudador do seu povo, e que guarda os seus mandamentos. Olha o que diz bem interessante, o que diz aqui, é que o Senhor é que nos guarda. Quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, Deus, Ele previne o mal contra nós. Não é que não vai acontecer, mas Ele coloca a sua mão para que nós possamos suportar com alegria. Jesus falou: tendes bom ânimo,
no mundo tereis aflições. Aqui continuando diz assim: os que estiverem os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, ter-la-ão. E vale a pena que soframos por causa, que por ela crucificamos o próprio eu, crucificamos todo o ídolo. O excelente peso eterno da glória absolve tudo e eclipsa todo prazer terreno. Ou seja, meu irmão, todo o prazer que nós desejamos aqui nessa terra deve ser colocado sobre a palavra de Deus, deve ser pesado na palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de desejos que não condiz com a vontade de Deus. Temos que se separar disso, meu irmão. Temos que buscar a santidade diante de Deus, buscar a integridade para que a vontade de Deus esteja em nossa vida. Eu quero abrir outro texto aqui. Está no livro de Apocalipse. E eu acho bem interessante o que o livro de Apocalipse fala. Eu quero que você leia comigo. Deixa eu só achar aqui o texto. Está no capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Aqui diz: para um conforto a cada um de nós. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançarás alguns de vós na prisão, para que sejas tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Houve um período em qual a igreja de Esmirna passou 10 anos, 10 dias, 10 anos de perseguição. Uma coisa bem interessante é que eles permaneceram firmes na palavra de Deus. E Deus o honrou. Deus convida a cada um de nós a não temer os desejos, a não temer a satisfação própria, mas pegar todo este lixo e colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tira de mim esse lixo. Queima, Senhor. Deus deseja que o seu coração seja purificado, a sua mente transformada e o seu corpo transformado pela renovação da vossa mente. De acordo com Romanos capítulo 12, verso 3. Verso 2, na verdade. Irmãos, está chegando o sábado. Eu convido a você a estar em comunhão com Deus, nos cultos, nas meditações, no louvor, na pregação. Eu convido a você a partir de hoje buscar inteiramente ao Senhor. É difícil a luta contra o pecado? É. São todos os dias. Todos os dias eu devo matar um leão. Esse leão é o eu, o meu orgulho, a minha vaidade, que muitas vezes me assalta diante de Deus. E esta é a nossa mensagem. A mensagem que Deus trouxe hoje. A mensagem que é puramente da palavra de Deus. Convido a você a orar comigo e buscar o Espírito Santo. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, graças te dou, Senhor, pelo privilégio de compreender, Senhor, que precisamos aniquilar o nosso eu através da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que os Teus anjos estão pesando os nossos interesses terrenos e os nossos interesses celestiais. Precisamos, Pai, ter uma mente santa, um discernimento mais do que humano, para compreender as profecias, para viver uma vida justa, para viver uma vida de santidade aqui nessa terra. Te peço, Pai, que o Espírito Santo esteja em nossa vida. Purifica, Senhor, as nossas palavras, os nossos pensamentos do coração, os nossos pensamentos da mente. Purifica, Senhor, todo o mal. Retire de nós, Senhor, esse lixo que muitas vezes tem destruído
o caráter que o Senhor quer que em nós habite. Senhor, eu te peço pelo nome do Senhor Jesus que a nossa vida possa ser transformada pela Tua palavra. Esta é minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Desejo uma ótima noite e um feliz sábado a cada um de vocês, meus irmãos e irmãs. Tchau, tchau.